Como bater na cara da Matrix e falar aqui pra você, ó. O que eu quero dizer com isso? Como conseguir todo o dinheiro do mundo? Como conseguir todo o amor do mundo? Como transcender a Matrix? Como entrar em uma frequência de falha na Matrix, ou seja, falha no mundo? As pessoas vão ficar bugadaço assim, tipo, depois que você entender tudo isso aqui. As pessoas vão falar, o que aconteceu, velho? Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo da sua vida? Depois que você entender essa paradinha maluca aqui, você vai compreender como botar o pau na mesa da Matrix, entendendo que esse mundo aqui nada mais é do que uma falsidade arbitrária demais pra se preocupar e como transcender esta bodega. É isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Taufik, você está de branco. Aparentemente você saiu do boteco após tomar uma de roupa amarrotada. Bom, pessoal, é uma longa história. Vamos continuar aqui o nosso assunto. A primeira coisa que você precisa entender disso tudo é o que você consegue após transcender o mundo, após transcender a Matrix, após entrar em uma frequência que passa todo este mundo. Isso é o mesmo que dizer, eu venci o mundo. O que você consegue com isso, porra? Dinheiro. Tô sendo diretão aqui, tá? Eu tô realmente sendo muito direto nesse ponto. Dinheiro ou prosperidade em todas as áreas da sua vida. Eu não sei se você sabe, nós só temos um inimigo, que é o quem? O capeta. Brincadeira. Não é o capeta. É o mundo. O mundo é nosso principal inimigo, entre aspas. Só que a real é que nós não podemos ter amizade com o mundo e com Deus, como dizem as escrituras. Mas essa é uma visão simplória, simplista, que tradicionalmente os crentes vivem falando e confunde todo mundo e ninguém explica exatamente o que significa isso. Não ter o mundo por amigo significa ser próspero, porque não tens o mundo por amigo. Isso vai muito mais além do nosso entendimento comum, normal, corriqueiro, básicozão. Isso passa a nossa visão, entra em uma visão transcendente. Porque se de repente você transcende o mundo, você percebe que tudo que você aprendeu no mundo nada mais era do que uma forma de prisão disfarçada de alegria ou felicidade ou qualquer outra coisa. Então, eles te aprisionaram por meio da ideia do dinheiro, por meio da ideia do amor, por meio de ideias. E essas ideias fazem você permanecer dentro de uma mesma frequência onde coabitam milhares de confirmações de que aquela frequência que você está criando a sua realidade. O que eu quero dizer é que quando você entra em uma determinada frequência, você vai entender o que é uma frequência, como que isso aqui opera no nosso mundo. Quando você entra nisso, então você tem milhares de confirmação que confirmem isso. Se você vive numa frequência constante de escassez, eu vou te falar como isso aqui foi feito, ou uma frequência constante de desconforto, seja lá se isso significa pra você, seja por não conseguir pagar as contas no final do mês, seja por não conseguir ter aquilo que você deseja, seja lá o que você deseja. Se você vive constantemente nesse sentimento, isto cria uma frequência que confirma diariamente dentro da sua realidade, com pessoas, situações e coisas. Então, o nosso objetivo é fazer com que esta jossa aqui pare de lhe controlar o mais rápido possível, mesmo ainda estando aqui. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. É exatamente isso que a gente quer, botar o pau na mesa. A primeira coisa que você precisa compreender é que a nossa realidade ela não é uma realidade física, e sim uma realidade de consciência. Eu vou colocar um C aqui, consciência. Isso significa que tudo é mente solidificada, consciência solidificada, vida solidificada. Então, o lugar que você vive, as pessoas que você anda, os pensamentos que você tem, os resultados que você tem, todas essas coisas não são físicas. Mesmo o lugar que você mora não é físico. Essas coisas estão operando em um nível de consciência. O que eu quero dizer é que tudo, absolutamente tudo é mente. Então, basicamente, esse negócio aqui, essa que vai cair agora e a pouco, é mente. Alguém um dia pensou nisso? Essa plaquinha que chegou de um dos meus projetos aqui na internet é mente. Esteve dentro da minha mente. Então, o lugar que você vive, tudo o que você vive, nada mais é do que mente solidificada. Ou seja, frequência. Você pode verificar essa noção de frequência em um lugar onde todo mundo pensa da mesma forma. Se você for em um lugar de muita pobreza, de muita escassez, você vai perceber, você vai notar, na verdade, que quase todo mundo ali pensa da mesma forma. Se você for em determinada casa, seja ela qual casa for, você vai notar que todo mundo ali pensa da mesma forma. Ou de modo semelhante. Não tem aquele papo de corno, você é o resultado das 5 pessoas que andam. Então, esse papo é verdade, eu confirmo. Se você for esperto, você acha que eu sou corno. Não sou, eu sou imbatível, imbrochável. Então, compreenda que os resultados que você tem são frequências. O pensamento, as pessoas e o lugar são frequências. Então, se você deseja mudar tudo isso, é óbvio e nítido que você precisa mudar a sua frequência vibracional, as suas vibrações.
você tem uma vibração específica que promove um lugar, as pessoas e os resultados. Então você pensa e sente do mesmo modo que promove aquele tipo de coisa existir. Você já parou para pensar que talvez o Sol nem se levante por causa de uma realidade física, e sim por causa de uma crença mundial de que ele vai se levantar? Você já parou para pensar que no instante seguinte você pode não andar, por exemplo, mas você anda porque você tem uma crença de que vai andar? Qual que é a garantia? Que eu não tô falando nem de ciência, nem de porra nenhuma disso, mas, tipo, já parou pra pensar que tudo o que você vive pode ser porque você acredita que vai vivê-lo? Então você acredita que à noite vai ter uma lua, você acredita que de dia tem o sol, e aí o mundo inteiro acredita nisso, criando essa realidade. Isso é tão bizarro porque não há realmente uma comprovação científica, etc. Mas é uma possibilidade que você precisa manter viva como uma forma de coerência com essa explicação que eu tô lhe dando. Então veja, existem milhares de pessoas, grupos de pessoas que pensam do mesmo modo. E esses pensamentos criam uma realidade específica daquele lugar, que a gente pode chamar de Matrix ou mundo, certo? Então, se todas as pessoas concordam que 8 horas por dia de trabalho vão ser a carga horária que dá resultado, todas as pessoas desse determinado grupo terão que viver, se elas concordam entre si. Se uma pessoa acredita que R$5 vale R$5 e, posteriormente, todo um grupo de pessoas acredita que o valor daquilo é R$5 de verdade, então todas as pessoas terão que viver aquilo, como uma forma de aceitação, como uma forma de egrégora. Tudo que você aceita como verdade torna-se verdade. Então você tem que entender que a Matrix, ela nada mais é do que uma série de ideias aceitas por todo mundo que cria este mundo. Por exemplo, o que te faz parar em um semáforo? Nada além de uma ideia. O que te faz não peidar dentro de uma sala, dizendo que você não pode peidar? Nada além da ideia que você tem que alguém vai lhe fazer mal. O que te faz não mostrar... Esquece, não vou falar isso, mas isso aqui já ocorreu um dia quando eu era criança, dentro da sala de aula. Um colega meu foi lá e abaixou as calças, velho. Eu lembro disso. Olha, naquela época eu achei aquilo ridículo, mas hoje, pensando bem, eu não sabia. Eu realmente não sabia que tinha um sábio da Babilônia ali junto com a gente por estar transcendendo a Matrix. Ou seja, de repente você percebe que todo mundo é formado por ideia. Então, existem as grandes ideias, as ideias universais e as ideias microscópicas, ou as ideias do micro. Essas coisas funcionam como uma grande engrenagem. Então, você tem as grandes ideias, você tem as ideias. Essas grandes ideias passam para o micro e esse micro passa para o individual, para o ser. Ou seja, nós começamos do todo e vamos para a parte. Isto é muito a explicação do Kybalion, que se fala o todo é mental. Todo é mental. Por exemplo, você tem as grandes ideias sobre o dinheiro, que dinheiro acaba, que ele é limitado. Óbvio que essas ideias foram predispostas ali por um determinado tipo de pessoas com interesses exclusivos. Mas dinheiro acaba, o amor é escasso, você não pode ser amado, ou você vai ser traído, ou tudo tem fim. Seja lá o que tiver dentro das grandes ideias de modo negativo. Isso operará no princípio micro, ou seja, dentro de microgrupos. Então, as grandes ideias passam para as casas, para as famílias, para as pessoas, para as relações interpessoais. E isso faz com que o indivíduo tenha que viver de forma obrigatória, digamos assim, as grandes ideias. Mas veja, se de repente o mundo inteiro falasse uma ideia, algum tipo de indivíduo poderia desconfiar que aquelas ideias talvez não fossem verdadeiras, porque existe uma amplitude que ele desconhece falando daquilo. Mas quando pessoas conhecidas dos seus vínculos familiares, das suas noções particulares e familiares, falam o que o grande grupo está falando, então ele está predisposto a aceitar. E é por isso que, em vez de existir uma grande escola única, existem várias escolas ou várias religiões. Puta merda, não sei se eu deveria estar falando isso aqui abertamente. Várias religiões ou várias empresas com determinados tipos de comportamento. Óbvio que aqui eu não estou criticando as empresas, mas eu estou falando que existem empresas do sistema, digamos assim, da Matrix, que existem vários tipos para controle, entende? Então, o que ocorre, velho, o que ocorre nesse sentido é que o indivíduo tem que viver as grandes verdades, mesmo que se ele fosse direto para esse ponto ele desconfiaria, por causa das relações da família, por causa das relações das pessoas próximas. Porque o ser humano, quando ele não transcende o degrau, se você viu o vídeo passado desse canal, quando ele não transcende o degrau do afeto, ele está completamente preso na Matrix por medo de ser excluído pelo grupo. Então, basicamente, essa aqui é a engrenagem da Matrix, é assim que ela funciona. Agora eu vou passar parte por parte para você entender o que é isso de fato, como sair disso, mas para você entender profundamente o comportamento e como que essa porra aqui age na sua vida.
O primeiro lugar que você pode compreender onde a Matrix está seria na cultura. Entenda uma coisa, você nasceu um ser divino e puro. Isso é o mesmo que dizer um ser que não pode ser afetado. Um ser que aqui dentro desse campo existem várias possibilidades. Você pode querer ser um astronauta, você pode querer ser o Taufik, você pode querer ser o que você quiser. Dentro dessas grandes possibilidades que a gente vê na infância, por isso que uma criança não tem tanto medo das coisas. E aí, o primeiro contato que a gente tem é com a cultura. Então, a cultura não é simplesmente as músicas que você ouve, mas os comportamentos que você vê diante da sua volta. Então, um dos exemplos da Matrix, digamos assim que a Matrix funciona, por exemplo, é fazer com que você caia dessa posição onde você tem realmente todas as possibilidades, você é infinito porque é filho do infinito de fato, para que você caia para um estado inferior, para que você viva basicamente como um animal. Por que como um animal, Taufik? Porque você já percebeu a estrutura biológica do ser humano? A estrutura biológica do ser humano é que ele é vertical, certo? A cabeça dele está apontada para cima. Você já percebeu a estrutura de um animal? A maior parte deles andam nesse tipo de visão. Então, eu realmente não sei desenhar um cachorro se não for por forma de seta. Mas entenda que o animal, ele olha o mundo pelo horizontal, certo? Então, o que, digamos assim, a frequência que você tem que entrar para sair da Matrix é sair de uma visão horizontal, porque todo o seu foco, ele também cria uma frequência, ou seja, cria um modelo de pensamento, comportamento, emoções, isso que é uma frequência, em termos bem gerais, que te fazem ter os mesmos resultados. Isso é uma frequência em termos gerais. Quando você tem a visão horizontal sobre as coisas, então você não consegue sair do mundo que foi planejado para você sair. Então você tem que necessariamente colocar a sua visão como vertical, ou seja, virada para cima, assim como a sua estrutura biológica é. Em termos gerais, é você parar de pensar em escassez, em medo, em falta disso ou daquilo, porque essa é uma visão horizontal e uma visão completamente animal. O animal é que briga por comida, o animal é que tem que sair para caçar, o animal é que vive uma vida onde ele não tem abundância, ele precisa mesmo se manter, brigar, ser predatório, se sentir mal, ansioso, todas essas coisas. Por quê? Bom, o animal não se sente ansioso de fato, mas a visão distorcida disso faz com que, cara, se a gente tentar viver como animal, a gente tá fudido. Então, é basicamente o fato de você perder essa visão e transcender para esta. Em termos gerais, é você entender que tudo que você sabe sobre a vida é uma mentira. E não é uma mentira por culpa sua, mas é uma mentira inversa. Então, você acredita por causa da cultura, por exemplo, que quer diminuir você para um estado de paixão em vez de amor? Por exemplo, o sertanejo, vamos pegar aí um exemplo de música na cultura. Se você parar pra ver, eu amo você, eu não vivo sem você, ou eu estou completamente apaixonado por você e essas coisas, isso faz com que o ser humano saia de um estado de amor, ou seja, de possibilidade infinita de cuidado, até mesmo de carinho, para cair em uma situação de dependência. Então, esse é um mecanismo constante que nós vivemos do jogo do mundo. O mundo é isto. Então, quando você lê na Bíblia, não se contamine com o mundo, não chegue perto do mundo, não viva como o mundo, não é aquela coisa de não beba, não transa, mas é tipo assim, não saia do que é original para o que é falsificado. Não saia, não venda o reino de Deus por 30 moedas de prata. Ou seja, não saia, por exemplo, de que a ideia do amor seria a ideia de companheirismo, porque o homem nasce da costela da mulher, ou melhor, porque a mulher nasce da costela do homem. Então, a ideia de companheirismo, de carinho e de uma missão espiritual que transcende até mesmo a própria vida. Por transcender a própria vida, transcende a própria relação, e aí os dois se tornam uma só carne. Não saia dessa ideia para cair na ideia de que um homem tem que ser dependente de uma mulher, e uma mulher muitas vezes tem que ser dependente de um homem. E quando eu digo dependente, não é o fato de viverem juntos ou pagarem contas ou qualquer coisa do tipo que seja no mundo físico, mas é uma dependência emocional. Essa dependência emocional enfraquece o amor puro, o amor verdadeiro. Então, e o homem também, porque se você ama sua mulher ou qualquer outra coisa que seja, pode ser sua mulher, pode ser seu cônjuge, seu homem, seja lá o que for, se você ama isso mais do que a sua própria evolução espiritual, então você também não tem condição de amar perfeitamente as coisas. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. E toda dependência que você tem de qualquer outra pessoa, nada mais é do que um medo e não um amor. Então entenda, basicamente, como que esse mecanismo está operando dentro da sua realidade. Como que essa engrenagem está funcionando dentro da sua realidade. Você sai de termos amplos e infinitos para cair para termos falsificados e feios. E o principal autor disso aqui é a cultura. Você pode ver isso pelas mídias sociais, você pode ver isso pelas músicas. Então, toda vez que você abre algum tipo de mídia e vê falando que um casal famoso terminou, não se engane, talvez eles nem tenham terminado. Puta, mas será que eu realmente deveria estar falando essa porra aqui no YouTube abertamente? Não sei.
Não se engane, talvez eles nem tenham terminado, mas aquela notícia tá ali para corromper a noção geral sobre o que é o amor de quase todas as pessoas. Então você vê, pô, se eles terminaram, é provável que o amor termine. Se as músicas estão falando que o amor termina, é provável que o amor termina. Se eles estão falando que a vida é dificuldade e que o isso tá aquilo, o feijão tá isso e etc, e você fica vendo notícias por meio da cultura, então o que está ocorrendo é que você está saindo de noções gerais e amplas, não escassas, para noções escassas. Você está pegando as grandes ideias da cultura, transferindo para o micro, porque aí todo mundo começa a acreditar e vivendo na individualidade desse ponto. Então, é basicamente assim que o mundo funciona. O mundo funciona por ideias. Até mesmo Platão já falava sobre isso. Digamos que isso seria uma espécie de anatomia espiritual da realidade, entende? Isso aqui seria uma anatomia da Matrix, que são ideias espirituais sobre coisas. E agora, não só a cultura faz isso, mas na escola, por exemplo. Na escola você aprendeu e acabou aprendendo que quase tudo é limitado. Você aprendeu que a sua inteligência ela está completamente interligada ao fato de você guardar informações. Sendo que isto nunca foi a verdadeira origem da inteligência. Inteligência é você interagir com a realidade, seja ela de qual modo for. Então, se para você é inteligente interagir com a realidade de modo que você compreende o mundo vendendo cabo de vassoura, então você pode ter certeza que esse seu modo de ver o mundo, de enxergar o mundo, é um modo inteligente de ver a realidade. Só que quando você corrompe a noção do que é a inteligência de modo amplo, ou seja, que se adapta para todas as pessoas e passa para um modo categorizado, comum, não individualizado, então você corrompeu essa ideia. Corrompendo essa ideia, você faz com que milhares e trilhares de seres humanos achem-se burros. Tá compreendendo como que isso funciona? Então, assim, além disso, quando você vai para a escola, você tem que vestir, digamos assim, um uniforme. Esse uniforme faz com que você perca a sua individualidade, para que você se enxergue como todo mundo. E aí, você esvazia uma das coisas mais terríveis do nosso século e da Matrix, que é a questão da função espiritual do homem. Todo homem, toda mulher, todo ser humano, eu, você, qualquer um, temos uma missão espiritual específica. Essa missão espiritual específica não se dá ao grau de importância que você tem para as massas, mas o grau de importância que você tem ao seu mundo. Porque lembra que o seu mundo precisa ser corrigido. Ou seja, o seu mundo ele precisa ser elevado porque eles têm noções corrompidas sobre o que são as coisas. Isso, em essência, quer dizer que a sua missão espiritual seria, muitas vezes, por exemplo, quebrar um trauma que vem da sua família em relação a coisas financeiras, em relação ao amor, em relação a como é ter uma família, a relação de uma estrutura de uma família, em relação a qualquer coisa que você considere positiva, certo? Aqui eu não estou querendo impor termos e conceitos sobre o que são as coisas, mas o que você considera positivo que realmente precisa ser modificado e alterado no rumo da sua história familiar. Alterando o rumo da sua história familiar, você muda o mundo, porque o mundo é aquilo que você está vivendo. Entende? Quando você muda a si mesmo, você também muda o rumo de milhares e milhares de gerações que chegaram até você. Então, quando você esvazia o homem, a mulher, da sua verdadeira noção, da sua verdadeira missão espiritual, com uniformes, com não individualidades, você faz com que ele perca o senso de importância. Então hoje você pode não se considerar importante, sendo que você é uma peça fundamental no quebra-cabeça do universo, na engrenagem do universo como um todo. Não é só porque você limpa chão que você não tem importância, entende? E esse é o grande problema. A categorização das coisas faz com que coloquem seres humanos em castas. E a real é que ninguém é igual para estar em castas. E perdendo a sua individualidade, você perde a sua autenticidade. A sua autenticidade seria o que atrai tudo pra você. Então o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, o seu jeito de se locomover, o seu jeito de se expressar ao mundo é o que traz clientes pra você, é o que traz negócios pra você, é o que faz você não viver uma vida medíocre. Só que eles te ensinaram a não olhar pra tua autenticidade de fato. E é por isso que eu falo que o cara que mostrou Paulo lá na escola, aquele cara era um profeta da Babilônia e ninguém soube reconhecer. Transcendeu a Matrix e mostrou o que é único. Nunca quero o copiar, mas honestamente, não perca a sua individualidade. Não ache que você é burro. Não pegue uma ideia e corrompa por causa daquilo que você ouviu. E é justamente na escola que você aprende sobre o que é a escassez. E a primeira escassez que você aprende é a escassez mental. Porque a sua inteligência só vai até 10. Sendo que você mesmo, ao construir um carrinho de rolimã, tinha uma inteligência de um engenheiro químico. Químico? Sim, químico. Ou seja, quando eu pego e jogo uma bola pra cima, não as minhas, mas eu jogo uma bola pra cima,
eu tô usando princípios da física. Então, se eu paro, observo aquilo e não tem ninguém botando nenhum tipo de pressão em mim, eu, ao mesmo tempo, descubro princípios da física. Não é à toa que uma das maiores descobertas da física, digamos assim, foi quando uma maçã caiu na cabeça de um cara. Seja lá pra você se a história for verdade, se você acredita nisso, seja lá o que você acreditar. Mesmo assim, é pra você perceber como a inteligência, ela tá completamente desvinculada do que é padrão. Ela tá sempre vinculada à observação e à vivência, a interagir com a vida. Então saiba, você é muito inteligente, você é o pica das galáxias. Não deixe que aquelas velhas noções enraigadas que a escola te colocou tragam pra você coisas ruins pra sua vida. Porque se você aprendeu que a sua inteligência é a sua nota, então basicamente isso é o mesmo que dizer que o seu trabalho é o quanto você é certinho, mas nunca foi isso. O seu verdadeiro trabalho é o quanto você não é certinho, o quanto você é rebelde, o quanto você se rebela com as ideias que foram lhe dadas, o quanto você gospe na vida que foram lhe dadas. Como diz Jesus Cristo, quem não odiar esta vida que lhe foi dada, não pode ver o reino de Deus. É odiar. Se você não odiar esta vida medíocre que lhe foi dada, de brinde, você não pode ver o reino de Deus. Odiar significa não compactuo com nenhum tipo de ideia que seja negativa pra mim mesmo, porque eu sou foda. Não eu, mas você. Eu também sou, mas eu quero dizer na sua linguagem, entende? Então, foi na escola que você aprendeu, não erre, não fale, cale a boca. E isso, cara, foi auto-inibindo você mesmo. Porque você tinha uma personalidade, lembra? Pura, ampla, que foi aos poucos sendo castradas. Então você precisa voltar a fazer o que você quer fazer, a sentir o que você quer sentir, como eu disse no último vídeo, que é um complemento desse aqui. Então, nunca tente não errar. Erre o máximo e fique feliz pelos seus erros. Então, agora, como que você vai começar a transcender esta porcaria toda, cara? Mudando a tua atenção, certo? Eu poderia ficar falando horas e horas sobre esse assunto específico aqui. Mas, se você dominar a sua atenção, você domina o jogo da Matrix. Porque a Matrix é feita de atenção. Então, quando você abre as suas redes sociais lá, por exemplo, e dá atenção a qualquer coisa negativa e acha que aquilo é verdade, então aquilo se transfere para sua realidade, porque você se sente impotente. Então, por exemplo, se eu abro o meu celular e vejo que aconteceu uma coisa muito grave, e etc, e eu acho aquilo verdade, eu tô pegando pra mim a impotência que aquele negócio tá querendo me trazer. Do tipo, olha só como o mundo tá em caos e você não pode fazer nada. Esse é o sentimento que a Matrix quer pôr em você, que o sistema quer pôr em você, que é o da vergonha, o da culpa de não conseguir fazer o que você deseja fazer. E aí, se você olha pra isso e acredita que é real, você vive aquilo, porque tudo aquilo que você sente torna-se realidade. Então, de repente, os seus relacionamentos começam a dar errado porque você tá captando coisas negativas das grandes ideias da massa, por meio da teletela, como diria George Orwell em 1984. Porque tudo é energia. Então, você pode ver, lembra do começo, da explicação que eu lhe dei naquele começo. Se você tá num grupo de pessoas que ganha R$2.000 por mês e acredita que esse é o máximo que um ser humano pode alcançar, sem faculdade, como eles mesmos dizem, então você está criando essa realidade por meio do que? Da atenção. Atenção é energia e criação da realidade. Então, se você quer transcender a Matrix, comece a parar de prestar atenção em coisas inúteis, em coisas irrelevantes para sua vida. E comece a colocar o seu foco em frases constantes dentro de você, do tipo, frases como, eu consigo, eu sou um merecedor. Lembra do poder do eu sou? Eu sou um merecedor. Eu sou bonito. Porque aí você não vai ficar se comparando com as novinhas lá do Instagram. Certo? Então, quando você repete isso aqui com uma grande emoção, você está transcendendo o mundo. O mundo lhe diz uma coisa, o mundo lhe diz impotência, você está dizendo outra. O mundo lhe diz trabalhe, sofra, e você está dizendo eu sou merecedor. O mundo lhe diz você é feio, porque olha só como todo mundo é bonito e você é feio, não sei o quê. E você está dizendo eu sou bonito. Então, transcender a Matrix nada mais é do que transcender ideias, porque tudo são ideias. Ninguém no mundo tá me proibindo agora de abaixar as calças no meio da rua, a não ser uma ideia de que eu tenho que a polícia talvez vai me pegar, ou qualquer outra coisa do tipo. Ninguém no mundo proíbe você de peidar dentro de uma sala, a não ser a ideia de que as pessoas vão te olhar. Essa mesma noção pode ser transferida para qualquer coisa. Ninguém no mundo te impede de ganhar 500 mil por mês, a não ser uma ideia que você tem sobre aquilo, que lhe convenceram que não é possível. Para quê? Para que eles fiquem cada vez mais controlando, digamos assim, as pessoas. E para não ser controlado, mude aqui dentro. Mude o paradigma que existe dentro de você. Mude as ideias, porque tudo é espiritual.
então você transcendeu a Matrix. Bom, quer aprender a manifestar a vida dos seus sonhos passo a passo? Aqui embaixo está o Projeto Manifestador. O protocolo mais rápido, prático e simples para você manifestar a vida dos seus sonhos como se fosse ilegal. Tamo junto! Eu me chamo Tofik, aqui eu falo de filosofia, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Comenta o Mundo é Reflexo. Beijo, te amo e até já já.